Depois de um ano, Deus triplicou o meu salário. Lá mesmo, naquele lugar onde eu comecei com 33 mil kwanzas, o salário foi triplicado. Quer dizer, depois do ano triplicou, mas não parou por aí. Mas foi subindo. Exatamente. Que maravilha! E aí eu conseguia já pagar minhas propinas e comecei a investir em outros negócios também que eu fazia, para tudo ajudar nos transportes, nos fascículos, até concluir com a minha faculdade. Ok. E naquele trajeto em que firmou o propósito com Deus, reuniu as amigas e que subiam um monte, Augusta estava a estudar. Estava a estudar. E como fez para pagar a propina? Depois mesmo de terminar o propósito de 7 dias, eu comecei já a trabalhar. Eu fui para a empresa, levei o documento, no dia seguinte já me chamaram com o documento feito do meu horário, a hora que eu tinha que trabalhar e já tinha a turma preparada para mim. Eu vi que aquilo mesmo era Deus, não tinha outra coisa, era mesmo Deus que abriu as portas. Então quer dizer que não ficou nenhum mês? Não fiquei nenhum mês. Sem pagar a propina? Certo. Porque naquele decorrer Deus abriu-lhe as portas de imediato. De imediato. Foi emocionante e impactante, não foi? Foi, bastante. E as suas amigas? Todas elas trabalham. Graças a Deus. Graças a Deus. Não foi assim tão de repente conforme aconteceu comigo, mas elas hoje, graças a Deus, todas estão trabalhando. Também as portas lhes foram abertas. Foram abertas. Amém. Então, a Augusta também falou em que quando começou foi um desafio, porque não tinha experiência nenhuma, não entendia nada sobre didática, pedagógica, essa coisa toda, tanto que recebeu a notícia, não é? Foi contando que ia passar por uma entrevista e na verdade era para lhe entregar a turma, não é? Certo. E começar a lecionar. Augusta quer falar um bocadinho dessa sua experiência, os desafios que a Augusta viveu, Certo. a experiência que hoje a Augusta adquiriu nesta trajetória? Hoje, sensivelmente, faz 6 anos que eu trabalho como professora. 6 anos. 6 anos. Inicialmente, foi uma experiência muito desafiadora. Muito desafiadora porque ter que lidar com pessoas diferentes, comportamentos diferentes, processo de assimilação diferente, porque aí, como professora, você tem que, não é só falar, é fazer compreender o aluno até que ele perceba o objetivo da aula. Exato, e mostrar que você sabe, Mostrar tem que você domínio sabe daquilo que está ali a fazer. E a vantagem é que tipo, as disciplinas que eles me deram, eu já tinha basicamente noção, né, alguma noção sobre o que eu poderia ensinar. Ensinar, exatamente. Certo? Então só fui aprofundando mais nos estudos, leitura acima de leitura, e para poder ser uma professora excelente, ensinar com qualidade. Augusta também falou que no decorrer, depois foi aprendendo com os outros professores, Exatamente. não é? Isso me fez refletir aqui um bocadinho a humildade da sua parte. Quando você diz que aprendi com os outros, significa dizer que ali houve uma disponibilidade, uma doação da sua parte para poder aprender, não é isso? Sim. Qual foi o impacto, a forma com que os outros professores lhe receberam? Graças a Deus, eu fui muito, mas muito bem acolhida, especialmente a um professor que ele se chama Fernando Vidal. Foi um dos professores que me acolheu mesmo. Me acolheu. Que me acolheu mesmo. Ele me dava instruções. Então eu mostrava todas as minhas fraquezas a ele. Então eu falava, não sei, vou fazer isso, como fazer. Ele me dava instrução, me dava manual, me dava livros, fascículos. Até hoje tem alguns livros que ele me deu, que eu sempre consulto. Então foi uma das pessoas pilares mesmo para a minha adaptação nesse ramo do ensino. Foi assim uma espécie de um anjo, não é? O anjo em pessoa Foi que um Deus anjo. enviou para poder lhe ajudar. E não só, também os diretores mesmo da escola, especialmente o professor Faraday, o diretor Oca, eles são
tanto a direção da escola eu não sei até como que eu vou descrever, mas parece que era mesmo Deus que eles colocou na minha vida, porque são pessoas muito humanas, são pessoas muito sensíveis e eles dão mesmo oportunidade para pessoas que querem aprender ou se destacar ou fazer alguma coisa. Então, eles me deram essa oportunidade, mesmo estando consciente que eu não tenho experiência de trabalho, não tinha capacidade nenhuma, se calhar não tinha, porque normalmente para dar aula no ensino médio, porque aquela turma eu já comecei a dar aula no ensino médio. A sua primeira experiência foi logo para o ensino médio? Foi logo no ensino médio, pessoas adultas. Um desafio grande. Então, pessoas que eu vi assim, são pais, chefes de família, pessoas grandes, que você entra e você vai, oh, meu Deus, eu não vivi nada quase para ensinar nesses pais, vou falar do quê? Mas nós entendemos que se Deus nos colocou neste lugar é porque Ele sabe que nós temos capacidade suficiente para poder ensinar essas pessoas. E lá sempre tem aqueles seminários de capacitação. Sim. Então isso foi me abrindo mais também, porque tenho já parentes que também são professores e fui buscando também experiência neles. Olha, passando assim alguns inputs, certo, para hoje Augusta ser, não é? Certo. A pedagoga que é. Exato. Porque todo professor é um pedagogo. O ensino tem tudo, aliás, a ver com a pedagogia. Hoje a Augusta está aqui, é feliz, não é? Muito. Sente-se realizada? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, por quê? Porque, na verdade, eu me emprestei ao ensino. Me emprestei a esse Ministério da Educação. O desejo que assim arde mesmo aqui dentro de mim é trabalhar na área em que eu me formei. Ok. E a área em que se formou? Eu me formei em Contabilidade e Administração. Então quer trabalhar nesta área? Eu desejo trabalhar nesta área, mas por enquanto eu trabalho como professora. Sim, está a se doar nesta área, está a ganhar mais experiência. Sim, até chegar o momento em que Deus vai abrir as portas para finalmente seguir aquilo na qual a sua vocação lhe guia, certo, não é isso? Certo. Augusta, a sua história é de facto muito, mas muito impactante, é uma grande história de superação. Há muita gente que nesse exato momento, Augusta sabe que está a passar por situações idênticas também, não é? Há quem está até se calhar a passar por situações piores, está atrás do emprego, está quase a desistir, também é mãe, é jovem, luta para conseguir se afirmar, não é? No mundo do emprego. Qual é a palavra de fé, de força que Augusta gostaria de deixar aqui para quem está aí do outro lado? A Bíblia fala que para Deus nada é impossível. E se nós acreditamos em Deus, nós podemos descansar nele. Eu descansei em Deus, coloquei a minha fé nele, descansei nele. E eu acredito que se vocês também colocarem a vossa fé em Deus, então aquilo que desejam, aquilo que vocês almejam, o Senhor dará. E às vezes nós achamos que as coisas devem acontecer no nosso tempo. Deus é excelente naquilo que Ele faz. Deus não age em função do nosso tempo. O tempo de Deus é muito diferente do tempo do homem. O que cabe a nós nesse momento é aguardar pelo tempo de Deus. Não desanimar, não desistir, continuar acreditando que o mesmo Deus que operou antigamente é o mesmo que vai operar hoje, é o mesmo que vai operar amanhã, porque Ele não muda, é imutável. Então, não percam a fé. Você que está desanimado porque está ansiando por um emprego, por uma porta aberta, não perca a fé. Deus ainda age, Deus ainda trabalha, Deus vai fazer, mas no tempo dele. Descansa o teu coração, confia simplesmente no Senhor. Então é isso. Como se diz, contra factos não há argumentos. Mais do que isso, nós não temos nada para acrescentar, porque você pode ver e ouvir. Foi uma história
de fé, sobretudo, de resiliência e também de experiência. Esta pode muito bem ser a sua história também. Então, não desista, sim. Sobretudo, permaneça no limite da bênção. Então, o Despertar hoje fica por aqui. Mas voltamos na próxima semana ou na próxima edição com mais histórias de fatos de vida real que vão lhe motivar e, sobretudo, vão lhe dar força, fé e esperança. Até lá, a paz do Senhor. Ai, 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 ai. Espírito Santo a trabalhar. Ikalala, zumbi a zambi, ikalala. Manu, ikalala, o zumbi a zambi, ikalala. Zumbi a zambi, ikalala, zumbi. Baye, manu zumbi a zambi, ikalala, mama. Baye, kuta. Ikoko, yasoniwa, kulifulu, Elia Joele. Watoki kumbi makulu akala la sushi. Toki kumbi bakwezi atala ima ya vita. Kumbi ya chomu, kumbi ya pentekosti. Ocho zumbi akutuka. Awakele po wanolege akoliwa. Ogwa ondole tawasalumuka. Bedulu ndungi yangana. Yu akatuka waposila. Itawaka kolile awakasalumuke. Zumbi yangana yedi kukalala. Woyo ye ikalala zumbi. Aye Balo zumbi ozambi ikalala mama. Aye Fakwetu zumbi yangana ikalala mumeyo yetu. Ozumbi uyu yangana zumbi yakutuka yedi kukalala. Woyo ye ikalala zumbi. Wow.